eu queria fazer hoje uma demonstração sobre a nossa aula de ontem, que foi sobre memorização de versículos. Eu queria que você lembrasse da metodologia que a gente abordou aqui ontem, né? A metodologia, ela compõe esse acróstico aqui. Hoje eu não coloquei o que cada letra significa, porque você precisa se lembrar, você precisa estudar, você precisa se dedicar. Mas vamos lá, eu vou falar aqui. O I, ele significa introdução. O A, apresentação. E de explicação, A de aplicação e R de repetição. Então, nós fazemos aqui a nossa memorização a partir dessa metodologia. E eu queria agora fazer uma demonstração para vocês. Ou seja, eu vou fazer conforme eu faria com as crianças. Note que eu vou fazer aqui de forma bem informal, sentada na minha cadeira mesmo. Eu não quero que vocês avaliem aqui a minha desenvoltura com as crianças, mas quero que vocês percebam o que foi falado dentro da metodologia. Então, pensa comigo o que eu usei como introdução, como é que foi a apresentação, se eu apresentei, eu li diretamente da Bíblia, se eu apresentei a referência, ensinei a criança a achar na Bíblia aquele versículo, como foi essa explicação, quais aplicações eu fiz e como eu fiz o método de repetição. Então, nesse momento agora, vocês vão avaliar justamente essa metodologia, tá bom? Então, nesse momento agora, vocês são crianças, vocês não são mais a equipe do Recriança, vocês são crianças. Olá, crianças! Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem é a pessoa que vocês mais amam no mundo? Tem gente aí falando que é a mamãe, tem gente falando que é o papai. Mas por acaso vocês sabem o que é amar? O que é amar uma pessoa? Sabe, crianças, um dia me explicaram o que é amar uma pessoa. Amar é se importar com essa pessoa. Amar uma pessoa é fazer algo por ela, fazer uma bondade independente das coisas que essa pessoa já fez. Amar uma pessoa é escolher se importar por essa pessoa. E você sabe que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala quem nós devemos amar. Crianças, aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, diz assim, olha: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Crianças, a Bíblia é a palavra de Deus. Nela não tem nenhuma mentira e não tem nenhum conselho ruim, porque Deus, Ele é poderoso, Ele é sábio e Ele também não mente. Então, tudo que a Bíblia fala é 100% verdade. Esse versículo que a gente acabou de ler está no livro de Mateus, que é um livro do Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento. Então, é muito fácil de encontrar o livro de Mateus. Se você tem dificuldade, você pode, aqui pegar o índice da sua Bíblia e procurar Mateus, e lá na página você vai procurar o capítulo 5, que é um número bem grande, 5 que tem na sua Bíblia, e você vai procurar o versículo 44, que é o versículo que a gente leu agora. Eu trouxe aqui, olha, escrito aqui para que você possa acompanhar junto comigo. Olha, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Sabe, crianças, o que significa isso? Deus está nos dando uma ordem. Amem os seus inimigos. Amem aquelas pessoas que podem não gostar de você ou que podem fazer coisas ruins para você. Se importe com ela. Faça coisas boas para essas pessoas. E a Bíblia está falando aqui que você deve amar e você deve também orar por eles. Ore por aqueles que te perseguem, sabe? Não se vingue. Ore.
ore por essas pessoas. Se você já recebeu Jesus no seu coração, Deus pode te dar forças para você seguir esse conselho. E você pode sim demonstrar amor por essas pessoas. Você pode ter forças para orar por essas pessoas. Se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, você pode fazer isso hoje, aqui na nossa programação, na nossa célula, no nosso culto. Você pode ter uma experiência com Deus, entender o que Jesus fez por você, entregar a sua vida para Jesus. Agora, crianças, eu queria fazer uma brincadeira com vocês. É o seguinte, a gente vai repetir esse versículo, só que a gente vai fazer umas brincadeirinhas. Eu vou mostrar aqui uma brincadeira, tá bom? Olha, a gente vai repetir esse versículo de forma contínua, mas quando eu mostrar a minha mão assim, quer dizer que a gente vai dar um pause. E aí quando você vê a minha mão, você tem que pausar como se fosse uma estátua, tudo bem? A gente vai repetir esse versículo falando o endereço, Mateus 5,44, repetindo o versículo junto comigo e depois falando o endereço de novo, Mateus 5,44. Será que a gente consegue? Bom, lembra-se que você, quando vê minha mãozinha, você tem que pausar. Vamos lá? Mateus 5,44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5,44. Muito bem! Você pode voltar a ser o adulto, o servo voluntário aqui no Recriança. E olha, começa a avaliar aí nesse vídeo, ver qual introdução eu fiz. Se eu fiz por meio de pergunta, se eu mostrei uma imagem, qual pergunta eu fiz na introdução, se eu fiz a apresentação de forma correta, conforme a aula de ontem, como eu expliquei esse versículo, quais foram as minhas aplicações, se eu apliquei para a criança salva, a criança que já recebeu Jesus e a criança que ainda não recebeu Jesus, e qual método de repetição eu fiz. Lembrando, gente, que eu repeti aqui uma vez porque a gente está aqui numa videoaula, né? Mas que você vai repetir com a sua criança uma média de 6 a 8 vezes, de forma dinâmica, extrovertida, brincadeira, tá bom? Então essa foi uma demonstração da aula de ontem e espero que seja bênção na sua vida e que você consiga praticar, executar com as suas crianças. Eu vou colocar no Drive do Recriança uns esboços, modelos, para você ver como é que se faz e começar a fazer o seu. Tudo bem? Um grande beijo para você!